Salmo de número 23. Esse salmo aqui, eu penso que ele é um dos mais lidos de toda a história da cristandade ou de toda a história bíblica. É um dos mais lidos, é um dos mais reverenciados. A gente chega em casa onde a página da Bíblia ali ela está marcada, né? Porque a poeira e o tempo se encarregam de amarelar aquela página, fica aberta ali. Então você que pode ficar de pé, vamos ficar de pé, você que tem saúde aí nas suas pernas, vamos ficar de pé, em reverência a essa palavra, porque Deus falando, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Pode se sentar. Nós temos como característica, muitas vezes, a capacidade de passarmos por sobre textos e eles não falarem nada conosco, porque nós já os conhecemos. É como se todo dia você passasse por um lindo caminho, mas você não percebesse, não tivesse tempo para olhar para o lado. É como se você passasse sempre correndo. Quando você vai correndo, se você sai da sua casa e vai correndo para o seu trabalho, você praticamente passa despercebido a paisagem, você não olha para os lados, o seu alvo é chegar, o seu alvo é ir. E normalmente nós temos a preocupação de sair para trabalhar, já saímos com a mente preocupada e nós não desfrutamos daquilo que poderia enriquecer o nosso coração, os nossos olhos, trazer alegria, trazer esperança. Este salmo, que é um dos salmos mais concorridos de toda a Bíblia, ele traz uma mensagem extraordinária. Uma mensagem que muitos não estão desfrutando, porque essa mensagem ela é profunda tanto no aspecto de suprimento, como no aspecto também de orientação, de correção. Quando fala em vara, quando fala em cajado, nós não temos a verdadeira percepção do que isso significa. Vara significa uma coisa, cajado significa outra, pastor significa outra, ovelha significa outra, pasto significa outra. São necessidades da nossa vida que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós temos sido supridos, nós temos sido cuidados, nós temos sido preservados, mas a gente ainda não parou para entender a grandeza, a profundidade, a minúcia. E isso é algo que, se eu trouxer para mim, ou se você trouxer para a sua vida e aplicar em relação a você e os seus filhos, você vai ver assim, você vai ficar bastante triste. É como se o seu filho tivesse sido cuidado, o seu filho que tivesse, não, ele tem sido cuidado por você, você ficou noites sem dormir, você passou situações de dificuldade financeira para suprir ele, você teve preocupações e ele nunca parou para, no seu aniversário, falar assim: mamãe, papai, meus parabéns pelo seu dia, você é tão importante na minha vida.
É como se o seu filho, porque um dia ele vai reconhecer isso. Hoje ele reconhece quando ele tem a necessidade. É como a criança que a criança que mama, quando ele tem fome, né? A primeira coisa eu vejo lá brigando lá, às vezes eu estou lá conversando com o Nene e a Gabi, o menino lá, o Noah não tem um ano, o menino, ele já está lá dando tapa no peito, puxando a roupa, ele quer janta, ele quer almoçar, ele quer lanchar, e às vezes ele acabou de comer outra coisa, mas tem que ter ali aquela guloseima. Então nós também somos assim. Nós temos uma necessidade de Deus no tocante às nossas necessidades. Mas reconhecer essa necessidade, somente quando ela falta. Né? Somente quando a mãe já não está mais com o peito disponível. Somente quando o pai já não está mais presente para tirar o filho da cadeia. Somente quando o pai já não está para defender a causa do filho que apanhou na escola. Agora, a diferença de Deus em relação a um pai natural é que ele nunca falta. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Ele nunca falta. Por mais que você não reconheça a presença dele diariamente na sua vida, ele nunca falta. Então, diz assim esse texto que eu quero estar agora trazendo uma explicação para você. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A figura do pastor. Vamos falar primeiro da figura da ovelha. A ovelha somos nós. Ovelha é um animal dócil. É um animal indefeso. É um animal sensível. É um animal que não tem como se defender. Então esse salmo está falando de uma figura de linguagem onde nós somos comparados a uma ovelha. Significa dizer que você não pode contra os adversários que vêm contra a sua vida. Por mais que você tenta se justificar contra o seu vizinho, contra a sua esposa, contra o seu inimigo, contra aquele que quer te prejudicar, os inimigos espirituais representados por ursos, representados por leões, por hienas, por ladrões que tem no deserto com abundância e tinha no deserto com abundância, porque a figura do pastor associada a cuidado, ela existe e ela sempre existiu para proteger o mais fraco. Você é o pastor da sua casa. E naquela época, o pastor, a riqueza de uma família era a sua ovelha. A riqueza de uma família não era suas joias, não eram os seus bens, não era a sua herança, mas eram as suas ovelhas. Porque a ovelha representava comida, a ovelha representava leite, a ovelha representava dinheiro, a ovelha representava subsistência. Então, a ovelha, ela era sensível e ela precisava de cuidados. A ovelha é importante. E a figura do pastor, o que é que ela representa? Ela representa alguém que tem a capacidade de proteger a ovelha, de trazer segurança para a ovelha. O pastor, ele provê alimento, ele provê água. Coisas difíceis no deserto, querido. No deserto, eu gostaria de transportar você para um deserto dos tempos bíblicos. Quando uma pessoa saía de uma região, e normalmente o trabalho, a vida daquelas pessoas era uma vida nômade, onde eles não podiam parar no lugar. Então eles andavam. E quando eles andavam, eles não encontravam, não era sempre que tinha disponível uma água, não era sempre que tinha disponível um poço. E quando eles encontravam um poço, aquele poço normalmente ele era tampado com uma grande pedra que necessitava 3, 4, 5 pessoas para tirar aquela pedra, dada a preciosidade da água na sobrevivência. E o pastor, ele provia a água para as suas ovelhas. Deserto também não é um lugar onde nasce o pasto com facilidade. E o pastor, ele tinha que guiar as suas ovelhas até os pastos, aonde tinha um capim, aonde tinha algo que fosse alimentar, que fosse saciar a necessidade da ovelha. Nós temos necessidades básicas, e essas são necessidades básicas do homem. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero chamar você aqui a refletir comigo. Pensa onde você nasceu. Pensa na sua infância.
Pensa nos momentos terríveis que você teve, nos momentos de dificuldade que você teve, nas crises da sua família que você esteve junto. Para, pensa, volta no tempo. Como eu, vou voltar no tempo. Vou voltar no tempo da minha infância, 6 anos de idade. Uma irmã de 4 e outra irmã de 1 ano e meio. A minha mãe, viúva, ok? Viúva, em cima de uma cama. Tomou muitos comprimidos barbitúricos. Uma pessoa que fazia uso de Diampax, uma pessoa que fazia uso de Gardenal. Você sabe o que representa isso? Alguns de vocês, né? Se não tomam, não tomem. Se não tomam, não tomem. E certa vez ela tomou muitos. Ela estava ansiosa. Ela estava deprimida. Ela estava triste. Ela estava insegura. E ela tomou um vidro inteiro. E eu pude ver, na minha lembrança de 6 anos, alguns paramédicos entrando dentro da minha casa, pegando uma mulher semi-morta sobre uma cama, enrolando no lençol, colocando numa ambulância e levando. E ali, depois de 2 ou 3 dias de uma lavagem estomacal, de soro, eu com a minha avó e com uma tia muito má, muito brava, porque ela era opressora, e ela cuidando da gente, e ela infeliz com aquela sobrecarga, a gente sendo maltratado na casa de outras pessoas, e a minha mãe, uma pessoa débil. Estou chamando você a pensar na situação, estou pensando na minha, estou chamando você para pensar nas suas lutas, nos seus momentos difíceis. Consegue voltar lá e ver a sua dificuldade, consegue ver que você sobreviveu, que você chegou até hoje, aqui, e você consegue vislumbrar que teve uma mão por trás disso, cuidando de você, uma mão invisível, uma mão que cuidou de você, que deu alimento, mesmo as pessoas más que poderiam fazer dano, Deus não permitiu que você perecesse na mão deles. Você consegue ver isso? Estou contando uma parte da história. Minha mãe se restaurou, graças a Deus. Hoje é uma mulher que às vezes ela diz que serve a Deus, às vezes ela fica irada, fica brava, mas eu tenho esperança que toda a minha família será do Senhor. Então, só chamar a atenção para ver o cuidado. Então, o pastor, ele provê alimento, ele provê água, ele provê proteção. Você tem sido provido hoje de todos esses benefícios. Você tem alimento na sua mesa, você está tranquilo, você, por mais que você não enxergue, encontrar algo que te leve a agradecer. A figura do pastor também, ela traz para nós orientação. A figura do pastor no tocante homem, eu sou ovelha, mas o pastor que me guia, ele me orienta, ele mostra quais são os caminhos que são seguros, quais são as amizades que valem ser a pena serem cultivadas. Ele mostra, ele me ensina, em alguns momentos ele me disciplina, porque diz a palavra, no verso 2, ele me leva a verdes pastagens, ele me faz repousar, ele me faz descansar e me conduz às águas tranquilas e restaura-me o vigor. Quando você está cansado, quando você está totalmente exaurido nas suas forças, quando você chega em casa oprimido, o próprio Deus, depois de uma noite de sono, ele faz com que você levante, disposto, cheio de ideias novas, com criatividade na cabeça. Ontem você deitou com uma preocupação, hoje você acorda com uma resposta. Normalmente é isso que Deus faz.
porque Ele restaura o nosso vigor. Mas Ele diz também no verso 3, restaura meu vigor e guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Você não anda no caminho da justiça por sua própria vontade, porque o caminho da injustiça é mais largo, o caminho da injustiça é mais brilhante, ele tem sido mais atraente. O caminho da injustiça, qual é o caminho da injustiça? O caminho do pecado, o caminho do prazer, o caminho da língua desenfreada, da carne que pulsa, dos desejos desenfreados, da palavra que nossa boca fala, sem que a gente tenha conta e nem se preocupe em refreá-la. Porque tem pessoas que não fazem questão de refrear uma palavra que vai ser maldição, que vai ferir, que vai machucar, que vai entristecer. O caminho da injustiça é o caminho que tolhe, é o caminho que pode pagar 20, mas paga 10 para o funcionário. O caminho da injustiça é o caminho que paira sobre uma imagem que contamina meu coração, mas eu não consigo tirar os meus olhos. O caminho da injustiça é o caminho que eu sei que vai me fazer dano, mas eu não consigo sair dele. Esse é o caminho da injustiça. O caminho da injustiça é o caminho que leva você a exercer algo que você sabe que vai te matar. Eu estava vendo ontem um documentário lá na casa do Nene, um documentário francês, falando que hoje cerca de 40% das pessoas estão depressivas e outros 30% estão adquirindo câncer. 30% estão adquirindo câncer. E esse câncer está vindo através, principalmente, das pessoas comerem muito e comer o que não deve. Então ali fala do chumbo, do mercúrio, fala dos pesticidas que estão na comida. E se você ligar a sua televisão, as propagandas, come isso, come aquilo, come aquilo outro, come aquilo outro, come aquilo outro, come aquilo outro, caminho de injustiça, porque você está destruindo algo que não te pertence e você está comendo sem necessidade, porque foi despertado dentro de você um desejo que é maior do que a sua capacidade de resistir. O caminho da injustiça não é o caminho que tem aparência de pecado, porque o que anula a aparência de pecado é o fato de que todo mundo faz, e quando todo mundo faz, não é pecado. E esse é o conceito. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso é tão nocivo quanto as pessoas que viviam em Sodoma e Gomorra, porque ali o pecado da prostituição, da homossexualidade, era uma prática normal que já não despertava mais dor na consciência de ninguém. E hoje nós estamos sendo pautados pelos padrões estabelecidos por este mundo, e nós vamos no mesmo caminho, quando nós deveríamos mostrar que o caminho da justiça, o caminho que preserva, o caminho que traz paz, o caminho que me leva a ter alegria, a ter um sorriso de satisfação em algo aparentemente bobo. Tem coisas que o crente ri de coisa boba para o mundo. Mas para nós conseguimos ter alegria na nossa alma. Uma alegria que o mundo não traz. Mas, diz aqui, guia-me nas veredas, é Deus que te guia nas veredas da justiça. E é por amor ao nome dele que ele te guia nas veredas da justiça. Porque ele diz assim, eu sou santo, sede vós também santos. A glória de Deus é ver você refletindo a vontade dele neste mundo.
Esta é a vontade de Deus, porque aí o mundo pode ver a Deus. É quando Deus vê você cuidando do seu filho como Ele cuida de você, ainda que você não está entendendo que Deus está cuidando de você. É por isso que você precisa parar e refletir. Deus está cuidando de mim. E a maneira como eu estou cuidando do meu filho, a maneira como eu estou cuidando da minha família, a maneira como eu estou relacionando com as pessoas tem refletido a maneira como Deus tem cuidado de mim, ou eu estou defraudando, estou recebendo uma coisa e passando outra. É você não falar mal do seu irmão. É você não falar mal dos seus líderes. Porque não é isso que Deus faz. Mesmo quando você peca, Deus não lança na sua cara, no seu rosto, os seus pecados. Esse é o Deus que está presente mesmo. Aliás, eu nunca mereço e Ele nunca me deixa. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu andar por um vale de trevas ou de morte, eu não vou ter medo. Tem muitas pessoas que estão adquirindo hoje depressão. A depressão originada de uma ansiedade. Estão ansiosas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Eu quero voltar aqui só um pouquinho, porque uma das coisas que nós temos visto hoje, o grande mal na vida das pessoas tem sido a ansiedade. A ansiedade produz depressão. O que é uma pessoa ansiosa? É aquela que está desesperada, angustiada, infeliz, porque algo que ela deseja, ela não tem. Algo que ainda ela não está preparada para ter. Ela não tem e aquilo a deixa infeliz. Tudo aquilo que a nossa sociedade, a nossa ansiedade, se ela tiver a resposta do nosso anseio fora do tempo, nós estamos adquirindo um ídolo. Porque nós vamos colocar todos os esforços em ficar amando ou preservando esse ídolo gerado pela nossa ansiedade. A ansiedade, ela tira o foco de coisas importantes para colocar em coisas que talvez sejam importantes, mas não mais importantes do que outras importantes. Ansiedade. A ansiedade, quando ela não é respondida, ela traz no seu bojo depressão. A depressão, ela começa pequenininha e ela toma uma amplitude tão grande que ela é capaz de ceifar, tirar a vida, fazer com que a pessoa se mate. A depressão, ela tem produzido nas pessoas inquietação, aflição. Uma pessoa inquieta é uma pessoa que não consegue ver que tudo que ela tem, que tudo que ela precisa está com ela. Ela precisa de uma família, ela tem. Precisa do carinho do filho ou da esposa ou do marido? Tem. A depressão não permite você ver isso. A depressão não permite você ver que o seu sistema respiratório está funcionando perfeitamente. A depressão não consegue fazer com que uma pessoa sinta alegria. A depressão, ela leva a pessoa a se sentir infeliz tendo tudo. Dentro do palácio, a pessoa saca de uma arma e se mata. A depressão tem produzido hoje as maiores riquezas para a indústria farmacêutica. Porque os remédios, os antidepressivos, os imunodepressores que trabalham na química cerebral, eles são desenvolvidos para substituir Deus que traz a paz. E a depressão, ela
simplesmente quando a química arrefece através dos imunodepressores, porque os líquidos e os sinais que trabalham na nossa mente, que nos impulsionam, que nos dão alegria, que nos dão tristeza, então diminui a pressão, eu fico tranquilo, eu relaxo. O que o antidepressivo faz é te relaxar e fazer com que você, aparentemente, que você entenda que os problemas diminuíram. Não, você apenas, eles deixaram de ter uma ênfase maior na sua vida. Mas a crise que você tem está lá. É como se você devesse $100 mil e fosse ser preso na semana que vem. Aí você toma o antidepressivo, aquilo você esquece. É como você, tem muitos que fumam maconha, né? E aí ele sente tranquilo, sente relax. E aparece que agora foi aprovado aqui no estado de Massachusetts, essa droga que deixa o cara numa boa. O que é isso? A questão é, Deus não nos tem chamado para fingir que o problema não existe e nem tampouco para ver no problema um gigante. Deus mostra, o problema é real. Adversário está presente, está na sua porta. Mas a solução real sou eu. Maior do que o seu problema, maior do que a sua crise. Descansa. Saiba que na semana que vem você continuará vivo. Saiba que aquele que pode prender você, punir você, penalizar você, tem que primeiro passar por mim para poder chegar a isso, até a sua vida, para poder exercer o juízo dele na sua vida. Aflição, uma pessoa, eu não sei se o seu lar está assim, mas preste atenção. A ansiedade produz depressão. A depressão traz inquietação. A pessoa inquieta dentro de casa. Ele abre a geladeira, ele liga a televisão, mas ao mesmo tempo ele quer estar no computador. Ele quisera ser 2, para estar no computador e para estar na televisão. Ele quisera ser 3, porque ele também quer estar no telefone. Ele quisera ser 4, para ele poder sair e fazer e conversar. Esta inquietação que está no coração do homem. Nervosismo. Tem pessoas que são estressadas. Você olha e fala, vem cá, você tem razão para estar estressado, para estar nervoso desse jeito? Chutando o cachorro, dando cocão no menino, dando palpite na mulher que cozinha. Você tem essa necessidade de estar aflito desse jeito, esse nervosismo. Por que você está tão nervoso? Ah, não, eu estou nervoso. Você sabe por que eu não sei que eu estou nervoso? Eu não estou nervoso, eu estou inquieto. Parece que algo está afligindo, está solapando a sua paz. A insegurança. Ah, talvez o mês que vem eu não tenha emprego. Talvez a gente não esteja casado na semana que vem. E se essa mulher me trair? E se esse homem me deixar? E se meu filho for preso pela polícia mexendo com droga? A pessoa começa a ficar nervosa, porque parece que algo que você não entende, não identifica, começa a entrar na sua mente, a entrar no seu coração, trazer infelicidade, trazer insegurança. Você fica vulnerável porque você não vê esse adversário. Quando você identifica o adversário, você vai lá e resolve. Vizinho, você está me inquietando. Se é o caso, o vizinho. Mas quando você não consegue identificar esse inimigo, você fica desesperado. E você fica nervoso. E paga o pato que está perto. Nervosismo. Esse nervosismo gera insegurança. Ah, e se eu for deportado? Ah, se acontece isso, se acontece aquilo. O ambiente fica confuso. Não consegue sentar numa mesa, comer em paz, falar sobre coisas triviais. Não consegue rir das coisas banais. Não consegue se alegrar com as coisas pequenas. Não consegue enxergar as coisas boas. Ei, ainda há pouco você voltou lá atrás. Onde você estava? Lá no meio
daquele lugar violento, daquele lar caótico, daquele recurso escasso, daquela agressão, daquele falatório. E olha onde Deus te colocou hoje. Parece que alguém borrou tudo que você... O diabo não borra o passado. O diabo coloca você uma viseira e, se ele pudesse, ele borrava o seu presente para não ver, para que você não visse o tanto que Deus tem sido bom. Insegurança, ambiente confuso, medo. Tem gente aqui que é afligido pelo medo. 1 João capítulo 4 fala que o medo se estabelece a partir do momento que você não entroniza quem é maior do que o medo. 1 João capítulo 4. Eu quero achar isso para compartilhar com você, porque se tem alguma insegurança no seu coração, você precisa substituí-la hoje pela segurança daquele que está presente, daquele que nunca se ausenta. 1 João capítulo 4, lá no final da Bíblia, capítulo 4, 18. Quando você entroniza, presta atenção, Deus está respondendo a anseios aqui nessa manhã. O Senhor está dizendo assim: no amor não há, no amor não há, ao contrário, o perfeito amor. Quem é o perfeito amor? O ágape. Jesus é mais do que 5 letras. Jesus é mais do que uma história. Jesus é mais do que 2 palavras. Jesus Cristo. Esse Jesus, Rei, Pastor, fala assim, Jesus é o pastor. É o supremo pastor que cuida das suas ovelhas. Eu sou sua ovelha. Diz aqui, no amor, ou seja, em Jesus não há medo. Jesus está à direita do Pai intercedendo, e Ele é Rei, e diz aqui, no amor, em Jesus não há medo. Ao contrário, em vez de você ler no perfeito amor, o perfeito amor, você pode ler assim, ao contrário, Jesus expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Algumas traduções dizem que o medo, ele produz terror. O que é terror? Você conhece a palavra terrorismo, você sabe o que é terrorismo. Terrorismo é um sujeito que solta bomba no meio de pessoas indefesas e as pessoas saem sendo dilaceradas nas suas pernas, nos seus braços, nos seus membros, na sua alma. Os terroristas não podem agir na presença de Jesus. Os terroristas que estão assaltando as mentes, os corações, eles não podem. Quando Jesus chega, eles falam, essa bomba eu vou colocar aqui, mas essa bomba não vai explodir. Essa bomba de divórcio não vai explodir. Essa bomba de desemprego não vai explodir. Essa bomba dessa prisão do meu filho, ou meu filho mexer com drogas, essa bomba não vai explodir, porque eu tenho colocado a minha confiança no perfeito amor, eu tenho colocado a confiança, eu sou uma ovelha do redil, eu sou uma ovelha de Jesus. Ovelha de Jesus. Não tem outro pastor, tem Jesus. Então, concluindo aqui, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu ainda não tenho intimidade, eu ainda não tenho amizade, Olha, vocês jovens que estão aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa. Quando você começar a dirigir e ver a polícia com a luz acesa atrás de você, você vai começar a entender quem é Jesus.
Porque muitas vezes falam assim, parece que não é comigo, né? Eu estou em Marte, o outro está na Lua, o outro está assim. Você que é pintor, se você não conhece Jesus, você vai conhecer Jesus quando a escada trepidar, vai para lá e vai para cá. Aleluia. Aí você vai começar a entender quem é Jesus. É a Bíblia inteira antes de cair. É isso. Lê a Bíblia inteira antes de cair. Você que dirige correndo, igual já aconteceu comigo. O chão escorregadio. O tempo que você pisa no freio e o carro da frente não chega é o tempo que você conhece Jesus. E já aconteceu, irmãos, de eu conheci Jesus. Eu meti o pé naquele negócio e eu fechar os olhos e falar, Jesus! Eita! Eu conheci Jesus naquele momento. E às vezes Jesus te permite conhecê-lo. Teve uma vez que eu conheci Jesus e o carro bateu, você acredita? Aí você fala, mas como é que pode? Conheci Jesus, o carro bateu, então Jesus você conheceu, mas ele não agiu. Deixa eu contar a história. Bem rápido. O diabo fala assim, o diabo é terrorista. Eu trabalhava, eu tinha um serviço de entrega de comida. As pessoas me ligavam, você pode pegar uma comida, pode pegar isso, pode pegar aquilo, isso há uns 10 anos atrás. Em tal lugar assim, pode pegar uma medicina no Walgreens. Eu sei que um tempo que tinha nevado e estava aquela mistura de lama de neve com sal, uma camada de lama de neve na rota 1. Eu já contei essa história. E eu sei que eu estava muito apressado, porque tinha muitas entregas para fazer. E eu fiz o contorno e voltei. No que eu voltei, eu não percebi que o sinal que tinha cerca de meia milha à frente estava fechado, ou tinha alguma coisa ali que estava impedindo o fluxo do trânsito. E de repente, eu acelerado. Quando eu dei por mim, tinha um carro. Mas antes disso, naquele exato momento, eu sempre fui uma pessoa responsável na hora de pagar os meus táxis, pagar as minhas contas, pagar o seguro do carro. Nunca tinha andado sem seguro no carro. Só que tinha o seguinte, era um dia 13 de não sei qual mês, não vou falar que era de agosto para você não achar que é superstição, mas o diabo trabalha rápido. Quando eu estava ali, naquela situação, o diabo falou, nossa, seu seguro venceu ontem. E eu estava no processo de legalização. E tinha aquele negócio, uma semana antes eu tinha conversado no açougue com o sujeito, e o comentário é o seguinte, a dúvida dele, que também estava no processo de legalização, mas ele tinha sido preso por não sei o quê. Não sei se problema de trânsito, o dono do açougue. E ele falou assim, olha, eu estou com medo desse negócio me prejudicar, porque diz que quando você vai fazer a cidadania, se você foi preso, e a gente não sabia muita coisa. E o diabo falou comigo, lá naquele, uns 3 minutos antes de acontecer um acidente. O diabo falou, seu seguro venceu ontem? Eu falei, meu Deus. Quando eu assustei que o diabo falou isso, imediatamente eu vi um Durango, um carro preto da Dodge. O carro apareceu na minha frente do nada. E aquela fila de carro na frente. Eu só falei assim, Jesus, e meti o pé no freio e virei a cara pro lado. Eu estava acelerando. E o carro na minha frente. Quando eu assustei, eu falei, vai parar. Pum! Não parou. Mas eu gritei Jesus. E quando eu gritei Jesus,
Eu olhei assim, eu comecei a olhar para um lado, olhei para o outro, falei, pronto, as luzes logo aparecem aí atrás de mim. Comecei a olhar para o retrovisor e já imaginei o cara descendo do carro da frente, todo bravo, nervoso, né? Até aqueles trancas de carro que tem no Brasil. Eu imaginei que ele ia descer com um trem daquele, aqueles ferros que você bota no volante assim, não tem? Porque lá no Brasil a gente via muito o cara descer nervoso para poder intimidar. Eu falei, esse cara vai descer aqui, eu vou trancar o vidro, vou me fechar aqui dentro com coisa que desce para me proteger. E aí quando eu olhei a frente do meu carro, do lado direito, aquilo virou uma munha. Subiu. Eu não tive nada. E o cara da frente, eu olhei pro carro assim, não arranhou. Eu falei, esse cara vai descer. E eu tenho que ver se ele é forte, se é mulher, se ele é fraco. Ficou aquela expectativa na minha mente, parecia uma eternidade. E eu fiquei, vai descer, vai descer, vai descer. E fiquei ali, vai descer, vai descer, vai descer. Irmãos, o sinal abriu. E o carro da frente andou. E foi embora. O carro foi embora, irmãos. Jesus ouviu ou não ouviu? Eu olhei assim, eu falei, eu não acredito, mas pelo menos a polícia vai vir, vai chegar. A gente é sempre assim, né? Não, eu vou morrer de qualquer jeito. A pessoa quando está no problema, ele pensa que ele vai morrer de qualquer maneira. Deus fala, não, eu estou aqui para curar completamente. Não, mas não pode, eu não aceito. Tem que ter uma misériazinha aqui, porque senão não é verdade. Tem gente que está junto, mas acha que brigar e levar uma vida de cachorro faz parte. Não, não faz. Eu sei que eu desci, um pouco que assustado, rota 1, olhei de um lado, olhei do outro. Eu sei que a roda estava pegando assim no paralama, eu puxei aquilo, liguei a chave, o carro pegou. Aí agora eu achei que já comecei a sentir segurança. Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou vazar aqui, vou sumir desse negócio aqui, ninguém me viu, nada aconteceu. Estacionei o carro como estava pegando, não dá para dirigir muito longe. Eu parei assim num estacionamento de hotel, um hotel que tem na Rota 1, chama Hampton Inn. Aí parei naquele estacionamento, olhei e tal, puxei mais, fui para casa. O conserto ficou em $2.000. Foi os $2.000 mais baratos que eu já paguei na minha vida. Não fui preso, não alterei minha documentação, custou $2.000 a minha falta de atenção. E Jesus ouviu minha oração. O que aconteceu com o carro da frente eu não sei. Não sei se tinha um anjo ali, não sei se tinha um cara carregando maconha naquele negócio, que na época podia, né? Eu não sei se ele estava drogado, se ele estava bêbado durante o dia, eu não sei. O certo é que o carro... E o carro dele também não estragou nada. O meu estragou. Jesus ouviu ou não ouviu? Eu conheci Jesus. Agora, tem que ser assim. Nós temos que conhecer Jesus dessa maneira. O melhor é conhecer sem estar no meio da crise. Porque a crise é inevitável e ela vai acontecer, conforme diz aqui a palavra de Deus. Olha só. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, você vai ter trevas e morte sim. Sua mãe vai morrer. Pode ser que você perca um irmão. Pode ser que você fique doente. Nós estamos num mundo contaminado. As pessoas estão contaminadas pela comida, pelo alimento. Cuidado com o que você come. Coma menos. Isso serve para mim. Se você pode gastar dinheiro lá no orgânico, vai lá e gasta. Se você pode se alimentar melhor, se alimente, escolha o que você come. A gente come igual a gente leva a vida, como se tudo tivesse numa nice. Não é assim. A gente confia em pessoas que nós nunca vimos, os caras que produzem os alimentos para produzir mais. Eles jogam pesticida e não importa. Para eles importa quanto vai render. 2 caixas de tomate, hoje ele produz 15. Ele joga pesticida, ele não quer saber se você vai morrer, não é problema dele, você não faz parte da família dele.
E nós não pensamos nisso. Você acha que o cara que produz o tomate é seu amigo? E ele não é. Ele não te conhece, ele quer vender, ele quer tomar seu dinheiro. Nós desconfiamos de quem está perto, de quem é fiel, de quem está junto, de quem cuida de nós, de quem nos orienta. Nós desconfiamos. Desconfia-se de pastor, desconfia de marido, desconfia de filho, desconfia de patrão, desconfia de todo mundo. Mas não desconfia daquele que dá capim para o gado comer. E taca injeção, e taca veneno, e taca não sei o quê, e isso vai afetar você. Desconfiamos de Deus. Ah, se aconteceu isso é porque... Por que, Senhor? Por quê? Você já fez essa pergunta para você? Muitas vezes você pergunta, por que aconteceu isso? Por que meu filho está preso? Outro dia botaram uma figura, minha esposa me mostrando, lá numa rede social. O pai visitando o filho da cadeia. Aí 2 celas, 2 filhos. Aí o pai chega, meu filho, não sei onde erramos com você. O outro vira do lado, pai, seu filho sou eu. E não sabe, o pai perguntando para o filho, onde eu errei com você? Não sabe nem quem é o filho. Foi Deus. A doença que nós adquirimos foi Deus. A gula, que a Bíblia diz que é um dos pecados, é Deus. A gula que produz doença, produz como é que fala? Uma obesidade mórbida que te deixa para morrer. É Deus. Mas uma coisa ele diz, o salmista, quando eu vou andar, com certeza nós vamos andar por um vale de trevas de morte, não temerei perigo algum. Homens que foram presos, homens que foram jogados junto a animais ferozes. O Todo-Poderoso, ele fechou a boca dos animais ferozes por causa de uma ovelha que ele amava. Esse é o Deus que é o seu pastor. Ele diz que quando você estiver no meio do perigo, você apenas confie que Ele está com você e você não será envergonhado. E Ele diz mais, a tua vara e o meu cajado me protegem. Aqui tem uma explicação maravilhosa. A tua vara e o teu cajado. A vara, presta atenção, a vara significa aquele instrumento que o pastor usa para dar na perna da ovelha. A ovelha que está lenta, se não está doente, está negligente. A ovelha que não está reconhecendo o cuidado que está tendo. Nós temos que ter responsabilidades. A própria sociedade na qual vivemos nos dá direitos e obrigações. Você tem direito, mas você também tem responsabilidade. E muitos estão vivendo somente nos direitos, estão esquecendo da responsabilidade. E com Deus nós temos direito e responsabilidade. A vara mostra a responsabilidade, nos chama a responsabilidade. E o cajado mostra o zelo, mostra o cuidado. Porque o cajado, o que ele faz? Ele guia, ele puxa e ele cerca. Cajado, deixa eu te falar, pastor não bate no inimigo com vara. Pastor, quando vai cuidar do urso e do leão, ele mete o cajado. Porque o cajado aleja, o cajado mata. E protege também. Porque aquela parte curva do cajado servia para puxar a ovelha. Entre as patas dianteiras e traseiras, ele puxava ela. Quando ela não podia, quando ela estava no despenhadeiro, quando ela estava numa situação débil, ele puxava. Vara e cajado. Tem gente que está na igreja que quer só o cajado na cabeça do inimigo, mas ele não quer a vara nas pernas. Essa igreja
qualquer organização, se nós não tivermos regras, não anda. Se eu não ensinar as crianças como se portar, você vai ver se a gente está vendo um culto lá em alguma igreja, você vê menino correndo para lá, menino correndo para cá, o pastor aqui esguelando, falando e tal, e glória a Deus, e aleluia, ninguém entende nada, todo mundo dá glória também, porque o negócio é festa. E menino vai, menino corre, e menino faz isso, e menino faz aquilo, e o outro conversa, e o outro bate papo. Não tem regra. Deus é organizado. E Deus é tão sério, irmãos. Ele fala conosco. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, isso é um problema pessoal nosso. Nós não temos televisão na nossa casa já tem um bom tempo. A gente vê lá Netflix, tem alguma notícia, você vai na internet, mas televisão a gente não tem. Conquest, essas coisas. Aí nós tiramos a internet, que era uma internet comercial, que funcionava na minha casa, eu preciso de uma residencial, mais barata e mais eficiente. Aí eu falei assim, a minha esposa falou assim, a gente podia ter um canal de informação. Falei, ok, maravilha. Ligamos para a Conquest, vou instalar na terça-feira. 30 canais de informação a nível nacional e mais na internet. Essa noite Deus me deu um sonho. E no sonho que Deus me deu, Deus me mostrou subir numa parede com um pedaço de carne e o escritório da empresa, inclusive a empresa chama, engraçado, né? A empresa chama-se Globo. Estava em cima de uma parede, do lado tinha uma porta de aço, do lado da porta de aço uma parede, e as pessoas subiam com uma facilidade muito grande, com uma vasilhinha na mão e colocavam lá em cima. Lá em cima você não via loja, você não via nada. Você só via o topo do telhado. E eu subindo com uma luta, com uma dificuldade, uma tigelinha branca assim, com um pedaço de fígado dentro da tigela. Segurando na boca e segurando assim para subir, uma luta e tal. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei, quem vai receber? Eu não sei quem ia receber. Aí eu cheguei lá e não tinha nada, só as pessoas deixavam ali. Deus me mostrava que aquilo era um sacrifício sendo feito a demônios e me deu um complemento do sonho com meu filho. Aí eu comentei. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não se aplicar, se você não parar, se você não tirar as aflições do seu dia a dia, dos seus projetos, dos seus amores por esse mundo, se você não parar para pensar, para sentar, para ler a palavra, para conversar com a sua esposa, para ouvir Deus, você não vai ver Deus falando. E se você não ouvir Deus falando, você não vai responder, porque você não ouviu. Mas Ele falou? Falou. Você que não ouviu? Aí eu falei, e aí? Ela falou, vai lá e cancela, bota só a internet. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vivo no século 21. Eu preciso estar informado, querido. O Brasil tem um dos maiores acessos de internet do mundo. Vai ver o tipo de governo que está lá. Vai ver o tipo de pessoas que estão lá. Eu falei na semana passada, não tem ideologia, eles criticam que vai ter Copa do Mundo e não tem saúde, mas ninguém toma uma atitude. Eles fazem rolezinho, encontram, ficam, relacionam, engravidam, prostituem, mas não tem uma ideologia, algo assim. Eu quero deixar algo que vale a pena, quero viver algo que vale a pena, eu quero ter coisas boas, eu quero ter saúde, eu quero sair e ter segurança, eu quero sair de dentro da cadeia que é a minha casa e quero andar na rua igual o ladrão anda, o bandido anda. Eles não têm ideologia. Aí a televisão, você pega, estou dizendo que você não tem, não, a gente entra nesses assuntos porque são assuntos espirituais. Eu deveria fazer o que um certo pastor fez, mas eu sei que aqui não tem necessidade disso.
o certo pastor mandou passar lá na Globo, lá, a Globo Beleza dançando. Eu deveria colocar aqui, talvez, o beijo gay que diz que teve aí na última novela aí. Aí você ia ficar assim, pastor, só vai passar beijo gay na igreja, pô, você assiste na sua casa, o que tem aqui? Seu filho vê isso? O que tem que passar aqui? Por quê? Na sua casa você é um, aqui você é outro? Eu acho que esse Deus que cuida é o Deus que vê. E você está aqui porque Ele te ama e quer preservar você. E você está morrendo, não é culpa dele. Ah, se o Senhor me guardou de servir a vida inteira, você me serviu? O que você deixou por amor de mim? Onde é que você me viu na sua vida? Te sustentei, te alimentei, te fortaleci, te revigorei. Quando é que você viu eu fazendo isso? Tua vara, a tua correção. Eles vão me deixar entristecidos, mas eles preservarão a minha vida. E o teu cajado me protege dos meus adversários, daqueles que são mais fortes do que eu. Verso 6. Prepara-me um banquete à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Significa que aqueles que zombaram quando você disse que não iria compartilhar a mesa com eles, as alegrias deles, que zombaram te chamando de atrasado, de retrógrado, quando você fala que não tem isso na sua casa, que não tem aquilo, eles falam você parece que está no século XVIII. Esses são os que verão a sua vida preservada, o seu lar estruturado, o divórcio não te atingindo. Isso é banquete na frente daqueles que zombaram de você. Agora, se você não abrir mão de certas coisas, você não vai conseguir as outras. Porque se você abrir mão, isso vai doer em você. A irmã Carol fez uma cirurgia recentemente. Nos primeiros dias, ela ficou triste, ficou isso, ficou aquilo. Vai parando. Vai diminuindo. Quando você vê o resultado, a mulher que passa a gravidez tendo problema, 9 meses sofrendo, dores nas costas, não pode dormir direito, não pode dormir de qualquer lado, isso, aquilo. Mas quando a criança nasce, isto aqui é banquete. Você não lembra mais das coisas passadas. Você lembra agora de desfrutar o que você tem na mão. E agora os seus inimigos te veem. Prepara-nos um banquete na mesa à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Deus honrar você. E diz aqui, unge a minha cabeça, fala de bênção. Fala de bênção. Você pode achar que você não está abençoado. Você está abençoado, meu irmão. Você está abençoado. Deus está cuidando de você agora. A unção de Deus está sobre a sua vida. Tem gente que sai na rua, arruma um problema. Tem gente que sai na rua, bate o carro. Tem gente que sai na rua, o pneu está furado. Tem gente que sai na rua, o outro agride. Vai trabalhar, machuca, corta. Ainda mais crente desviado, acontece tanta coisa. Crente desviado, acontece tanta coisa, perde dinheiro, não é dizimista, perde dinheiro. Gasta o triplo ou tudo em relação àquilo que ele segura. Eu falo para você que eu já tive desviado. Era tanta coisa ruim, meu irmão. No final do dia era 10 misérias para contar e nenhuma vitória para falar. Agora você não. Você está na bênção.
ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Eu já estou concluindo. Aquele que tudo domina, que tudo conhece, ele vai fazer com que os seus adversários vejam a sua vitória. Eu e você seremos exaltados não por mérito, mas pela bondade e misericórdia que são inerentes ao caráter do Todo-Poderoso. Os meus acusadores, os seus acusadores vão ver a diferença entre servir a Deus e não servir a Deus. Aqueles que vivem independentes vão ver a diferença daqueles que dependem de Deus. E a nossa alegria será completa. E diz mais para concluir: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Querido, você não está aqui como um programa de auditório que depois você vai embora e a vida volta ao normal. Você está aqui para desfrutar. Você vai sair, o mundo lá fora incendiando, pegando fogo e você tendo a paz que o mundo não conhece. Esse é o propósito. Salmo 23. Aprenda a ler esse salmo com gratidão, com reconhecimento. Olha para sua casa. Quando você pisar no degrau da porta, você fala: eu estou chegando na minha casa. Quando você abrir a porta, você fala: que lugar quentinho, que lugar gostoso. Quando sentar à sua mesa, você fala: que lugar de paz. O alimento, quem colocou foi o Senhor. Amanhã eu vou sair, vou trabalhar, Deus vai mandar cliente, porque Ele é que cuida de tudo. Amém, querido? Vamos agradecer ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar, porque hoje nós temos Santa Ceia. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça.